Eu juro, juro mesmo que a minha gravação tem sido contínua, que eu tenho gravado constantemente, mas parece que a leva de acessórios só aumenta. Então bora comigo que, com sorte, é hoje que a gente termina ela, pessoal. Começando com esse pingente que entrou aqui recentemente. Um pingente nada menos, nada mais do que uma tampa de caneta metalizada. Sabe o quanto eu adoro esses elementos disruptivos, sabe o quanto eu adoro mesclar diferentes elementos, ainda mais na minha nivelação de colares. E aqui não está presente porque a blusa por si só não é pessoal, mas que na minha nivelação de colares, no meu maximalismo de acessórios, a etiqueta diz que é da Disney, né? Se de fato é, mas eu não duvido que seja não, porque tem uma pegada divertida, né? Seguindo com esse colar, que é a pedida certa pros dias de calor intenso que o Rio de Janeiro tem me oferecido. Sabe muito bem que a praia pra mim é um grande sacrifício, mas que honestamente os dias têm sido perfeitos pra isso. Tendo esse colar como um grande motivador pra ir à praia. Ele é inteiramente nessa resina recortada, trazendo então a ilusão de corais pintados, assim como a estrela do mar. Na moral, pessoal, na moralzinha mesmo, o trabalho dessa estrela, o realismo dela. Como eu bem disse, entrando muito nessa atmosfera litorânea, nessa atmosfera veraneio, de praia. Mas aqui entre nós, em dias quentes, com uma camisaria de tricoline, uma camisaria de linho bem tradicional. O impacto que ele traz, a presença, então desconstruindo a tradicionalidade da camisaria. Se for uma camisaria branca, de linho branco, então acompanhando esse tom sur tom de tons claros, enfáticos. Cara, isso é tão, mas tão anos 2000, essa atmosfera de surfista, essa atmosfera de Da Cor do Pecado, a novela mesmo. Seguindo nessa atmosfera, com esse anel inteiramente de miçangas amadeiradas. Uma peça que inicialmente parece larga, sendo que ela nada mais é do que uma mola com essas miçangas amadeiradas. Com isso trazendo a largura, como a gente bem tá vendo, mas também deixando ele confortável, maleável pra se adaptar no dedo. Seguindo com essa gargantilha dupla de veludo com aplicação de taxas, que eu não preciso falar muita coisa, não é mesmo, pessoal? Se tem algo mais a minha carinha, se tem algo que traga maior peso visual pra uma composição de imediato. Como eu contei, com aplicação de taxas, com pingente de pedraria, nessa atmosfera folk dos anos 2010, só que com uma melancolia de anos 90. Sendo que essa eu consegui encontrar com a versão única da gargantilha também. Com isso, podendo desenvolver diferentes propostas, mas você que bem me conhece, desenvolvendo diversas nivelações ao mesmo tempo. Enfatizando essa referência rocker, só que através da leitura do folk, com essa pitada de anos 90, como a gente falou. Ainda no folk, ainda em colares, ainda com nivelações. Esse inteiramente metalizado, com um trabalho de pedraria aplicada, trazendo essa atmosfera mais uma vez dos anos 2000, só que entrando nessa atmosfera dos anos 2010, de novo, do folk. O elemento das pedrarias, a correntaria, as nivelações, a construção da árvore, pessoal. Sério mesmo, essa ligação com a natureza, mas envolvendo uma rebeldia, uma raiva, numa atmosfera, num cenário de festival. Tirando os anos 80, se teve alguma década que mergulhou em tudo ao mesmo tempo, foram os anos 2010. Seguindo com esse bracelete, bobeira, elástico, desses que a gente encontra em camelô mesmo. Mas eu gostei tanto do seu formato, que eu gostei tanto dele ser inteiramente dourado, gostei tanto da ilusão da malha metálica. Novamente, bobo, desses que a gente encontra por aí com facilidade, mas que traz presença de imediato com facilidade. Agora é torcer pra esse elástico não arrebentar tão rápido, né? Agora com esse anel vintage que mais uma vez me ganha não só pela sua beleza, mas também pela sua construção. A pedra centralizada não preciso falar nada, né? Esse tom de amarelo, mas também esse efeito de glitter que carrega. Mas na moral, pessoal, na moralzinha mesmo, perceba todo o trabalho ornamentado de corações em volta dessa pedra. A delicadeza, a riqueza, a minuciosidade, a feminilidade bem evidenciada, só que de forma rústica. Voltando com gargantilha, voltando com veludo, só que dessa vez no Mermaid Core. A mesma ideia da última que já apareceu por aqui, só que dessa vez com um pingente de rabo de sereia. Na moral, pessoal, na moralzinha mesmo, bobeira, eu bem tô ligado nisso, mas você conseguiria deixar pra trás? A gente bem sabe que eu não. Agora, com esses brincos vintage que eu que não uso brinco, não consegui resistir, não consegui deixar pra trás. Mais uma vez, um trabalho inteiramente ornamentado, só que aqui trazendo a imagem do sol. A franja, o movimento das franjas, ainda mais pensando próximo ao cabelo, ainda mais pensando num cabelo comprido. Fala sério, pessoal, você sabe que eu não resisto. Mas falando sério mesmo, pensando no meu acervo profissional, no meu acervo de styling pra modelos, campanhas, seguindo com essa gargantilha retrô, ou seja, com um olhar mirado pro vintage, só que numa construção mais atual, e obviamente tirando meu fôlego. Inteiramente perolada, com esse maxi pingente de flores inteiramente esmaltado, não só trazendo o efeito do glitter na própria flor, mas também trazendo a pintura. Gosto muito do contraponto do clássico com o divertido aqui. A ideia de alguma menina, alguma adolescente ter pego o colar de pérolas da avó e ter colocado um pingente mais divertido. Seguindo com esse bracelete inteiramente cravejado, que não preciso falar muito, né? Na moralzinha, pessoal, ele por si só já fala. Mais uma vez, bobeira, dessas peças que a gente encontra em camelô, mas com uma construção extremamente enriquecida, minuciosa, trazendo esse efeito de joia. Seguindo com seu par perfeito, a gargantilha também cravejada. A mesma história do bracelete, trazendo essa estética de joia, trazendo essa estética de herança de família, ainda mais essa gargantilha, hein? Falo isso porque eu tenho assistido o Cravo e a Rosa recentemente e as joias são perfeitamente nessa estética. Esse efeito de chuva que é desenvolvido através da própria construção, sendo
mentalizando o cair dessa chuva. Já pensou se eu tô garimpando joia? Se eu tô garimpando herança de família mesmo sem saber? Já pensou se eu tô usando essas gracinhas no meio daí? Já pensou? Seguindo agora com esse anel que eu que bem vivi os anos 2010, sei de onde ele saiu. De uma época em que a gente mergulhou no minimalismo, mesmo que por pouco tempo, se entrelaçando com o brutalismo, se entrelaçando com as artes plásticas, trazendo essa construção extremamente minimalista, mais metalizada, com isso mais urbana, com essa interferência da arte plástica, do brutalismo, percebe? Só que numa construção extremamente simples, mas extremamente bem feita. Quem aí viveu essa era comigo? Quem aí lembra dessa era de acessórios? Finalizando com esse Max Colar que precisa sair daqui pra ser colocado pra jogo, pessoal. O que? Mas o que eu preciso falar sobre isso? O peso visual, o trabalho de correntarias e nivelações, a mistura tanto de correntarias, de banhos de metais, quanto também de aplicações de cristais. Por cima da gola alta da mais básica das blusas, trazendo impacto, presença de imediato, mas voltando também por dentro de uma camisaria branca de tricoline, de linho. Mais uma vez, tirando essas peças do lugar comum, seja a blusa mais básica que a gente possa ter ou uma peça mais tradicional, mais social. Então esse foi mais um pouco da minha leva de acessórios garimpados, pessoal, não terminando a leva, mas bem feliz porque agora tenho muito mais pra já colocar pra jogo. Com diferentes estéticas, diferentes construções, diferentes imagens, ou aliás, diferentes leituras, ainda mais dependendo do seu styling, proporcionando diferentes capacidades de trazer muito da minha personalidade pro vestir, mas também influenciando muito no meu trabalho. Como eu bem já contei, podendo entrar tanto no meu acervo profissional, no meu acervo de styling, com modelos, campanhas, videoclipes. Quero muito saber qual acessório garimpado foi seu favorito, quero muito saber se você quer ver algum deles nas minhas próximas composições.